pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de SolidWorks e nessa aula nós vamos fazer uma introdução ao 3D, tá? Nós vamos ver alguns comandinhos nessa aula, né? Que é o comando ressalto base extrudado, o recorte extrudado e o filete. Para isso nós vamos construir esse sólido abaixo, tem algumas medidas que a gente está vendo aqui, e nós temos aqui o resultado final do objeto construído, ok? Então esse é o nosso objeto que nós vamos construir. Então para isso nós vamos entrar aqui no SolidWorks e vamos começar um novo projeto. Vou escolher peça, vou dar OK. Muito bem, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descer o mouse até aqui embaixo. Vou verificar se minhas unidades elas estão em milímetro, grama e segundo. Então tá aqui. Se você for alterar, você só clica aqui e faz a alteração. Bom, para começar a construir o meu sólido, o primeiro passo é você construir um objeto bidimensional. Então, aqui na nossa barra de ferramentas, eu vou trazer o meu mouse aqui na posição de esboço, onde está passando o mouse aqui, vou clicar. Eu vou começar a construir no plano frontal, certo? Então aqui basta eu clicar com o mouse aqui, e ele vai abrir. Eu vou estar entrando no ambiente de esboço e eu vou ter que voltar agora para o nosso desenho, né, para saber que tipo de objeto eu vou começar a desenhar. Então aqui que nós temos aqui uma peça que ela tem uma furação central e duas furações externas. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro começar com essa parte interna, que seria um diâmetro de 40 milímetros, tá? Então eu vou aqui no SolidWorks, vou utilizar o comandinho círculo, vou passar o mouse no centro das coordenadas, arrastar o mouse, cliquei com o botão esquerdo, né? Arrastei o mouse e vou clicar fora. Aqui eu preciso deixar o raio, tá? Esse aqui é o raio, nosso diâmetro é de 40, então vou colocar aqui um raio de 20 milímetros. E vou vou clicar aqui em fechar diálogo, e aí ele fez o nosso círculo. Se eu quiser verificar se ele está com a dimensão correta, então venho aqui em dimensão inteligente, clico aqui nesse círculo e trago para a direita, por exemplo, o nosso diâmetro está a 40 milímetros. Tá? Posso clicar uma vez, ele vai pedir se eu quero modificar, eu não quero, então vou salvar esse valor, e aí fica marcado a nossa cota. Você não precisa deixar isso aqui, mas é mais para ilustrar. O segundo objeto que a gente vai desenhar é esse círculo mais externo, né, que tem um raio de 30 milímetros. Então eu venho aqui, clico em círculo também, clico no centro e vou clicar novamente com o botão esquerdo fora. Ele vai pedir um raio, né? O raio que eu vou citar aqui, escrever, né, é de 30 milímetros. Então eu vou fechar o diálogo e ele fez, ok? Eu vou apagar aqui a nossa cota, só para não ficar atrapalhando.
Vou verificar com a dimensão inteligente, né, se ele é isso mesmo, é um diâmetro 60, um raio de 30. Vou apertar a tecla ESC para desabilitar a cota, né? Muito bem. Agora o que eu percebo? Eu percebo aqui que tem um certo raio de 14 de diâmetro de uma circunferência que está a 80, no caso aqui 40 milímetros do centro. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Então, voltando lá para o SolidWorks, eu posso fazer o seguinte. Eu vou selecionar o comandinho linha de centro, vou clicar aqui no centro e desenhar uma linha, tá? Na horizontal com um tamanho de 40 milímetros. Vai dar mais ou menos aqui, certo? E aí, a partir desse ponto que tem 40 milímetros, vou desenhar o meu raio, minha circunferência de 14 milímetros de diâmetro. Então eu vou vir aqui na circunferência, clicar aqui, arrastar, clicar de novo com o botão esquerdo, vou vir aqui na lateral, né, e colocar o raio de 7 milímetros. Vou dar fechar diálogo. Muito bem, então fizemos esse círculo aqui na lateral. Agora eu preciso fazer um círculo, que é esse círculo externo aqui a essa circunferência, né? Ele tem um raio de 12 milímetros. Então eu vou clicar de novo aqui em circunferência, clicar no centro e fazer um outro raio. Clico o botão esquerdo do mouse e coloco aqui o nosso raio 12 milímetros. Então 12, fechar diálogo e pronto. Então esse aqui seria essa parte à esquerda montada. Só que o que ele diz aqui é que nós temos uma curvatura, né, que liga os dois círculos, esse círculo menor e maior, que tem 20 milímetros de raio. Então o que eu preciso é ligar esse ponto àquele. Como que eu vou fazer isso, né? Vou dar um zoom aqui. Eu tenho algumas opções, tá? Por exemplo, nós temos aqui o arco de 3 pontos, o arco tangente. Eu vou utilizar a dimensão inteligente para deixar fixa as cotas, tá? Porque se eu for tentar modificar essas circunferências, elas vão se mexer, então eu vou deixá-las fixas. Tá? Eu posso deixá-las fixas apenas clicando aqui, por exemplo, deixar fixado, clicando aqui nesse símbolo símbolo de fixar, né? Vou fazer isso a mesma coisa aqui, vou clicar fixar, fechar diálogo, fixar e pronto. Outra coisa que eu vou inserir aqui vai ser uma linha de centro, tá? Para me ajudar na construção desse lado. Uma linha desse ponto central até o topo. Ok? Então isso daqui. Agora eu vou tentar pegar aqui o arco de 3 pontos. Vou selecionar essa linha. Tá, faltou só uma coisa aqui, que é essa parte aqui. Vou deixar a dimensão de não precisaria, tudo bem, não precisa. Então nós vamos direto aqui, ó, no arco de 3 pontos. Vou zoom, tá? Então vou passar o mouse aqui, ó. Você vê que aparece ali o símbolo amarelo, tá? Que é de coincidência com a linha. Então eu vou clicar para fazer esse arco. Eu vou trazer para o circunferência, vou clicar de novo, vou trazer para baixo.
Ele saiu muito em cima, eu queria um ponto mais para baixo, vou fazer de novo. Vou clicar aqui, vou clicar aqui. Vou fazer como se fosse esse arquinho que está para baixo. Clico novamente, vou ter esse arco. Eu quero que esse arco seja, ele tenha 20 milímetros de raio. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou clicar nessa circunferência, apertar a tecla Ctrl, teclado, manter ela apertada, vou clicar com o botão esquerdo do mouse nessa linha, e aí eu quero deixar essa linha tangente uma a outra, tá? Essa linha aqui, tangente a essa. Clico, deixou isso aqui tangente. Vou dar um fechar diálogo. Mesma coisa, vou clicar nessa linha, botão esquerdo do mouse, segurar a tecla Ctrl apertada, clicar nessa linha, vou clicar em tangente, vou fechar diálogo. Então o que eu fiz? Essa linha azul está tangente a essa linha mais externa e essa outra linha aqui. Agora eu quero colocar uma dimensão nela, então vou trazer o mouse aqui, clicar no botão esquerdo, e aqui eu vou colocar um raio de 20 milímetros. Então ele fez aqui, vamos ver se está certo aqui. Vou clicar em dimensão inteligente, clicar aqui, temos aí o nosso raio de 20 milímetros. Então, o que a gente percebe aqui, tá? Que é essa parte aqui, ela já está construída. Então, o que eu vou fazer agora vou só prolongar aqui em estender entidades, clicar aqui, prolongar até lá. Certo? Vou fazer o seguinte agora, eu vou aparar entidades, deixar selecionado aqui, vou aparar essa parte de baixo, é só clicar no botão esquerdo e ir arrastando, tá? É isso que eu fiz. Essa parte de dentro, vou aparar isso daqui e vou aparar isso daqui. Então vou ficar com o que aqui? Com 1/4 de peça. Vou fechar o diálogo, é isso que eu tenho aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer agora é, vou selecionar aqui, ó, espelhar entidades, vou clicar aqui, quais entidades que eu quero espelhar, então, assim, vou escolher tudo que eu quero espelhar, tá? Então, vou selecionar todas as linhas, essas linhas aqui, vou espelhar em relação a essa linha aqui, vou colocar para o lado, então aqui. Agora eu vou espelhar em relação à parte de cima em relação à parte de baixo. Então, vou espelhar entidades aqui, vou selecionar todas as linhas. E vou espelhar, clicando aqui, né, em relação aqui a essa linha, tem a parte de baixo. Ok? Então, se a gente vir aqui para visualizar, né, é isso que eu tenho, é a imagem que eu queria. Acontece que às vezes, no SolidWorks, você precisa que todas as linhas estejam conectadas, tá? Então essa linha seja conectada à outra e assim por diante. Então todas as linhas têm que estar conectadas. Se alguma não estiver, na hora de você fazer o sólido, ele vai dar um aviso. Você não vai conseguir construir o seu sólido. Bom, aqui nós temos a seguinte opção. Ou a gente clica aqui nessa ferramenta para sair do esboço, né? Eu posso fazer isso. Tá? Então, se eu clicar aqui, eu vou sair do esboço. E aí eu vou clicando fora, vai ficar esse desenho em cinza mais clarinho, né? Eu estou fora do esboço. E a partir daí eu posso vir aqui em recursos e começar a fazer o meu sólido. Tá? Ou eu posso voltar clicando aqui no desenho, com o botão direito do mouse, editar esboço. Ele volta para a parte de esboço
Tá? Aí eu venho aqui em recursos e nós vamos usar o primeiro comandinho em 3D, que é ressalto base extrudado. O que ele faz? Ele é um comando que transforma desenhos que estão na forma bidimensional na forma tridimensional. Então, se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer um objeto 3D. Então, fez o objeto 3D, nós temos várias opções aqui, tá? Então, eu posso fazer um objeto, se, por exemplo, eu quero seguir, se eu quero prolongar esse objeto até o vértice tal, você pode marcar aqui, até a superfície tal, offset de superfície, que é uma distância, até o corpo tal, e o plano médio. Isso aqui a gente vai aprender no curso aí, ao longo do curso. Eu posso mudar a direção clicando aqui, ó, inverter a direção e joga o objeto para o outro lado. Aí você vai ver a necessidade sua. Aqui tem a dimensão que eu quero fazer, né? Nós vamos colocar aqui, ó, 40 milímetros. Tá? 40 milímetros. Aqui nós podemos deixar a inclinação ativada, caso você queira. Você vai perceber que ele dá um certo grau de inclinação para o objeto. Se eu quisesse, por exemplo, eu vou aumentar a inclinação aqui, ó. Você consegue mudar essa inclinação caso você queira. Tá? Você pode deixar o objeto um pouco cônico. É uma outra possibilidade que você tem. Tá? Aqui ele vai mais ou menos até a partir de 3 graus, 3, 4 graus, ele já começa a deformar o objeto, como a gente está vendo aqui, tá vendo? O objeto já fica deformado. Mas você pode criar uns objetos diferenciados, né? Como a gente está vendo, né? Mas não é esse o intuito do projeto, né? Vai deixar ele no formato adequado aí, sem essa angulação. Aqui você pode escolher outras direções para trabalhar, né? Você vai mudando a necessidade de outras direções, se precisar, mas não é o caso. Aqui a gente não vai utilizar, e contornos também a gente não vai utilizar. Então basicamente é isso que a gente ia fazer com a peça, tá? Então vamos dar aqui um OK e temos a peça aqui. Agora, o que você pode fazer com essas ferramentas, né, em relação à peça? Vamos pegar aqui que eu queira visualizar a parte interna da peça. Se eu vier aqui nesse comandinho que é vista de seção, ela vai exibir o corte de uma peça, ou se você estiver trabalhando com uma montagem, né, utilizando planos de corte transversal. Então, se eu clicar aqui, o que acontece? Aqui no nosso Property Manager, ele vai habilitar a vista de seção de desenho, método de seção, pode ser plano, né, ou dividido em zonas, se você pode dividir em zonas também. Vamos deixar aqui em plano. Opções de seção, que são offset perpendicular ao plano de referência, vamos selecionar, manter a cor da tampa, você pode escolher, mas a gente vai vir aqui na parte de seção 1. Aqui você escolhe como que você quer que um plano corte o seu objeto. Aqui nós estamos com o plano frontal selecionado. Então se eu vier com o mouse aqui na minha seta, consigo dar uma seção de corte ao longo de todo o objeto. E já saiu do objeto o plano. Estou cortando aqui nessa direção do plano frontal. Mas eu posso mudar os planos. Se eu clicar aqui no plano superior, eu posso cortar o objeto nessa seção. No caso, plano superior. Ou eu posso escolher um plano que é um plano direito. Aí você faz o corte para você analisar a sua peça.
Você pode também posicionar de acordo com o valor, né, exato, se você quiser, ou até dar uma angulação para o seu plano, mas você queira mudar o valor de corte, tá? Você pode fazer isso. Você consegue editar cores também, mudar as cores caso precise, né, do plano. Então, esse é um comandinho bastante útil se você quer analisar as partes internas do seu objeto. Outro comandinho que é interessante é esse daqui, tá? Então, ele está habilitado o corte ali, né? Se eu desabilitar, ele volta nessa peça. E aqui, o que eu posso fazer nesse orientações de vista, ele vai mudar a orientação da vista atual ou o número de viewpoints, tá? Então, clicando nele, eu posso observar o objeto de frente, de lado, de cima, né, ou de baixo, ou até ter uma vista um pouco em diagonal, vamos dizer assim. Então, você pode clicar aqui, certo? Nesse outro cubinho, que é estilo de exibição, então nós temos aqui a orientação da vista e aqui o estilo de exibição. Aqui você pode escolher se você quer um objeto sombreado, se você quer ver um objeto com linhas ocultas removidas, se você quer visualizar um objeto com linhas ocultas visíveis, ou se você quer ver o objeto com estrutura de arame. Tá? Você escolhe o tipo de visualização, vai depender do seu problema, como que você está resolvendo. Às vezes você precisa de uma visualização ou outra. Aqui, ocultar ou exibir itens, muda a visibilidade de itens nas partes do gráfico. Aí você vai habilitar ou não, dependendo da condição que você estiver usando, né? Você quer esconder um plano, por exemplo, tá? Ok, então, pessoal, a gente vai terminar por aqui. Esse seria o nosso exercício e a gente já atingiu o objetivo. Então, até a próxima. Bons estudos!